Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise desse jogo daqui, bizarro. O Bayern abriu 1-0 contra o Real e o Real na reta final da partida, quando parecia que o Bayern ia segurar a classificação, questão de 3, 4 minutos o Real vira o jogo, passa ainda no tempo normal e vai para a final da Champions. O Real Madrid em Champions é um negócio bizarro, velho. E enfim, eu vou fazer a análise aqui desse jogo nesse vídeo. Só antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, só deixar um avisozinho antes, eu produzi as apostas que eu fiz para hoje lá no canal Berg Tips. Ontem a gente acertou algumas listas, por exemplo, a minha lista base era a favor do handicap mais 2 do Bayern de Munique, bateu, o handicap mais um deu reembolso e a última linha, que era da dupla chance dentro da lista, né, não veio, mas foi por causa disso daqui, velho. Gol nos finalzinho do jogo, os dois gols do Roselu, um absurdo, velho. Enfim, vamos fazer aqui a análise desse jogo. Primeiro falar como é que foram os gols da partida, né? Primeiro gol do jogo foi marcado pelo Alphonso Davies. Momento em que o Real estava bem melhor no jogo. O Real foi dominante na partida, vou trazer as estatísticas daqui a pouco. E a verdade é que o Real Madrid foi melhor a partida inteira. A questão é que, pô, eu até já esperava isso. O Bayern de Munique tem o Neuer no gol, né? Então a tendência era não tomar uma goleada, porque justamente tem um goleiro fora do comum. Ainda, mesmo já tendo toda essa idade, é um goleiro que ainda é pelo menos top 3 melhores goleiros do mundo, fácil, fácil. Ainda é um goleiro que sabe sair jogando bem, é um goleiro que é histórico, né? Talvez o melhor goleiro da história, se bobear. Gosto demais do Neuer e a Copa de 2014 dele fez ele ir para outro patamar, né? Enfim, e aí o Davis recebe um lançamento, gol que eu não imaginaria em nenhuma hipótese isso acontecer. O Afonso Davis começou no banco, né? Aí quem se machucou foi o Gnabry. O Gnabry se machucou, que estava voltando de lesão. Entra o Alfonso Davis, recebe esse lançamento. Ele corta para a direita, isso que ele é canhoto. Finaliza uma bola no ângulo, na gaveta, faz um golaço. E aí, quando o jogo já parecia se desenrolar para essa classificação do Bayern, o Roselu faz dois gols. Primeiro gol. Como é que foi o primeiro gol? Primeiro gol. Primeiro gol. O Vinícius Júnior recebe pela esquerda, vai cortando para o meio, jogada típica, né? Ponta destro jogando na esquerda, né? Corta para o meio, finaliza, bola fácil para o Neuer. Comparado com as defesas que ele fez ao longo do jogo, talvez seria a mais fácil da partida. Só que ele dá rebote. Aí o Roselu confere, que nenhum centroavante que tem que esperar o erro da defesa. E o segundo gol sai depois de um bate-rebate ali no meio da área. O Rudiger cruza, o Roselu entra sozinho no meio da área para fazer o 2-1. E ali mata a classificação do Real Madrid. Enfim, vamos aqui trazer os destaques da partida. Só antes lembrar para se inscrever no canal, né? Que a maioria das pessoas que assiste os vídeos aqui do canal não é inscrita, tá? É normal, porque eu faço análise de vários jogos, aí chega gente só pra assistir jogo dessa equipe, dessa equipe, dessa equipe. Mas eu sempre trago aqui no canal a análise de todos os jogos que eu assisto, tá? Então tem sempre bastante vídeo. Então não se esquece de se inscrever. E ao final do vídeo eu sempre peço pra você falar qual que foi o craque da partida na sua opinião, beleza? E aí eu sempre falo, pra mim foi esse cara. Se você concorda, deixa o like. Se não concorda, deixa o dislike. Não tem nenhum problema em deixar o dislike no vídeo, tá? Eu até acho bom colocar dislike. Se você não gostou, pode deixar o dislike e falar do que não gostou. Enfim, destaques do Real Madrid. No gol, o Lunin vem suprindo muito bem a ausência do Courtois, né? Eu acho que o Courtois até já voltou pro banco. Cadê aqui? Só que ainda não pegou a vaga de titular porque realmente não tem por que tirar o Lunin. Ele vem com um ritmo de jogo, vem jogando muito bem e supriu muito bem a ausência do Courtois. Ao longo da temporada tinha a dúvida, Lunin ou Kepa. O Kepa foi falhando, o Lunin foi salvando. E aí ficou claro que o Lunin tinha que ser o titular, né? O Lunin que é o ucraniano. Loucura, né? Enfim, é, não fez grandes defesas porque não foi muito exigido. Acho que a mais difícil foi no chute do Harry Kane no primeiro tempo, uma defesaça. E o gol do Alphonso Davies não tinha o que fazer. O que mais dá pra destacar? O Rudiger muito bem, não à toa participando do gol do Roselu no segundo. O Nacho teve o gol anulado do Real Madrid, né? Logo depois que o Alphonso Davies fez o gol, teve um gol anulado. Que ele foi falta, claro, não tem o que contestar, ele dá um empurrão no Kimmich.
Não tem nem muito o que contestar. Eu acho que até o Nacho tem consciência que foi falta. Ahn, eu achei o Bellingham abaixo. Achei o Kroos abaixo. O Tchouaméni abaixo. O Rodrigo abaixo. O Vinícius fez um excelente jogo, tá? Principalmente no segundo tempo. O Kimmich não conseguiu parar ele nenhuma vez. E aí, na minha visão, vai muito na culpa do Tuchel, tá? Velho, eu já falei no primeiro jogo. Pra mim é bizarro você colocar o Pavlovic no meio de campo. Eu sei que ele é novo, é promissor, mas não faz sentido você prender o Kimmich na lateral direita pra colocar o Pavlovic pra jogar. E ainda improvisar o Mazraoui na lateral esquerda. Velho, o que que ele quer fazendo isso? Pô, coloca o Kimmich no meio, usa o Mazraoui na direita. E aí vai com o Guerreiro ou o Afonso Davis. Se você quiser, vai com três zagueiros para poder usar um lateral que, querendo ou não, o Afonso Davis e o Guerreiro são laterais bem ofensivos. Mas aí já é culpa da gestão do Bayern, não ter contratado nenhum lateral esquerdo defensivo. Os dois são quase pontas. Não à toa, o Afonso Davis entrou de ponta e fez gol, porque são excelentes jogadores. Mas enfim. Entrou ainda o Militão no final do jogo, né? Voltando de lesão. Entrou o Modric, entrou o Camavinga, entrou o craque da partida, Roselu. Se o Roselu não entra, o Real Madrid não estava classificado. O fato é esse. O Roselu que foi um baita achado, né? O cara que não é novo, já foi contratado com 34, 35 anos. Se eu não me engano, ele estava no Alavés, né? Foi um dos artilheiros da La Liga e o Real trouxe. E assim, não é jogador para ser titular do Real Madrid, mas é um cara que quando precisa de bola aérea, quando precisa de um 9 referência, você coloca o Roselu lá na frente, que ele dá conta do recado. Enfim, muito bom jogador, aproveitou as chances, fez 2 gols. E ainda entrou o Brahim Dias. Que o único que entrou e fez muita diferença foi o Roselu. Os outros não tiveram muita participação, não. Destaques do Bayern agora. O Neuer muito bem, fazendo milagres, só que no momento decisivo ele frangou. Que foi essa rebatida pro Roselu. Se não sai esse primeiro gol, naturalmente não saiu o segundo. Então o Neuer, que foi herói a partida inteira, chegou aos 43 do segundo tempo e virou vilão. Enfim, e é uma defesa fácil, não tem muito o que falar. É uma defesa que ele tinha que encaixar com toda a tranquilidade do mundo. E é isso, não tem muito o que falar. Cara, o Real Madrid é um absurdo, mano, na Champions. Acontece tudo que tem que acontecer pro Real e contra o adversário, tudo que pode dar errado, dá. Então, contra o Real Madrid, você não pode bobear e o Neuer não tem muito o que falar. Ele entregou o gol do Roselu, né, no chute do Vinícius Júnior. E, enfim, essa eliminação do Bayern vai muito na conta do Neuer, não tem o que falar. Fechou o gol o jogo inteiro e aí no momento decisivo ele frangou, ele falhou, não tem o que falar. O Kimmich, que nem eu falei, pra mim é um erro absurdo colocar ele de lateral direito. É muito bom jogador. Ele marca bem, ele ataca bem, tem bom passe, distribui bem o jogo. E é por isso que ele tem que ser volante no lugar do Pavlovic. Ainda deixou o Goretzka no banco pra colocar o Pavlovic, velho. Eu não sei o que, que o Tuchel pensa, mas enfim, não sou eu o técnico. E nem vai ser ele, porque daqui a pouco ele vai sair. Mas enfim, o Kimmich ficar preso na direita pra mim é um erro gigantesco. E não à toa o Vinícius Júnior fez o que quis, segundo tempo inteiro ali. O De Ligt eu achei que foi bem, o Daero eu achei que foi bem. O Mazraoui defensivamente foi bem também, mas é um erro usar ele na esquerda. O cara é destro, você vai improvisar, sendo que você tem o Afonso Davies e o Rafael Guerreiro. Dois dos melhores laterais esquerdos do mundo, o Bayern tem à sua disposição e o Tuchel prefere improvisar um lateral direito na esquerda. Vai entender. É o famoso técnico retranqueiro. Você prende um dos melhores volantes do mundo na lateral direita, improvisa um lateral direito na esquerda para colocar mais um volante e deixar dois dos melhores laterais esquerdos do mundo no banco, só porque eles são muito ofensivos. Enfim, queria destacar que o Laimer, antes dessa semifinal, eu não gostava dele, não via o menor sentido dele jogar, mas ficou nítido porque que ele joga. É um cara que defensivamente é muito bom, tem muitas roubadas de bola, porém com a bola no pé ele é mais ou menos, tá? Essa que é a verdade. É um jogador muito comum. E primeiro jogo eu já tinha falado isso, eu fiz a análise, vou deixar até no card aqui em cima. O Laimer é um cara que marca muito bem, mas na hora de distribuir é um cara que só toca pro lado e só, não faz nada demais. Se é assim, usa o Laimer na direita e o Kimmich no meio. Vai ter muito mais qualidade. E o Pavlovic também é um jogador que é muito novo, é promissor, mas não tem nada demais ainda. Um jogador bem mediano, que não faz sentido ser titular desse time, para deixar o Goretzka no banco.
O Musiala sumido, deu nem pra perceber que ele jogou. O Sané a mesma coisa, desaparecido. O Gnabry ainda machucou. O Kane até tentou, teve boas finalizações, mas parou no Lunin. Entrou o Kim Min-jae pra linha de três zagueiros. E aí eu acho que pode ser uma boa opção. Usar o Dyer mais pelo meio, o De Ligt de um lado, o Kim Min-jae do outro. E aí você usa o Afonso Davies ou o Guerreiro aberto pela esquerda. Pode usar o Gnabry, pode usar o Sané aberto pela direita. O Kimmich no meio, o Goretzka no meio, ou até mesmo o Laimer junto ali no meio. Eu acho interessante, é uma opção para poder usar o Afonso Davies como titular. Porém, só foi fazer isso no final do jogo, né? E não deu certo. Tirou o Kane para colocar o Choupo-Moting, vai entender. Pra isso daí acontecer só se o Kane tivesse morrendo pedindo substituição. E eu tenho certeza que não foi isso que aconteceu. Então, naturalmente, o Tuchel errou em tirar o Kane. Colocou o Afonso Davies na esquerda, mandou muito bem, porque o Afonso Davies é lateral de origem, então é um cara que tem. De origem não, ele era ponta, no Bayern virou lateral e agora foi usado como ponta de novo. Mas é um cara que já tem a qualidade defensiva e ainda mais a principal característica que é atacar bem. Então, naturalmente, tinha dois laterais pela esquerda, um com uma característica bem ofensiva, que era o Afonso Davies. E naturalmente ele fez o gol. E o Miller entrou no lugar do Musiala, aí sim uma mexida interessante, mas o Miller não é tão novo, então o interessante seria talvez começar com o Miller e depois colocar o Musiala. Colocar o Miller no final do jogo, você perde velocidade. Então aí foi um erro de opção também. Aí no caso, ao invés de usar o Miller, seria bom usar o Matistel, que aí é um jogador mais novo, mais rápido, mas ele preferiu o Miller e o Choupo-Moting. Enfim, não sou eu o técnico. Finalizações: 19 do Real sendo 7 a gol, 8 do Bayern sendo 5 a gol. Posse de bola: 58 do Real, 42% do Bayern. Que nem eu falei, o Real foi amplo dominante aqui, ó. 7 chutes, 5 deles pararam no Neuer, 2 entraram, sendo que um foi uma grande falha dele. Então, no momento decisivo, ele pipocou. E o Bayern teve um aproveitamento bom de finalização, tá? Mais de metade dos chutes iam no gol. Mas a questão é que os principais jogadores foram sumidos, né? O Kane até apareceu, mas agora o Musiala, o Sané, principalmente esses dois, fizeram muita falta, porque não jogaram absolutamente nada. Faltas: 12 do Real tendo um amarelo, 10 do Bayern sem nenhum amarelo, escanteios: 8 do Real, 4 do Bayern. Enfim, a verdade é que o Real Madrid em Champions é absurdo. O Real Madrid é disparado a maior equipe do mundo, não tem nem comparação, e em Champions isso fica escancarado, porque é um time que jogou nada contra o City no segundo jogo, segura até os pênaltis e passa de fase contra a melhor equipe do mundo. Aí vai enfrentar o Bayern, estava sendo eliminado até os 43 do segundo tempo e vira ainda no tempo normal, em questão de 3, 4 minutos. Então é um time que assim, você não pode dar brecha. É um time que a camisa pesa demais. E não tá enfrentando qualquer timinho, tá enfrentando o Bayern, que é pelo menos uma das 5 maiores equipes do mundo também. Porém, o Real Madrid é um absurdo. Então, você não pode dar oportunidade, cara. E aí o Neuer deu essa oportunidade pro Roselu. E o Roselu deve ter sido o melhor jogo da vida dele. O jogo que ele foi mais decisivo. E se não é o Roselu, o Real Madrid não tava na final da Champions. Eu queria muito, eu já tinha falado ontem na análise do Borussia contra o PSG, eu queria muito uma final de Champions entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Mas o Real Madrid é um absurdo, não tem muito o que falar. Em Champions é isso daí que acontece, não pode dar brecha. E, infelizmente não vai ter esse Borussia e Bayern que ia ser, pô, seria espetacular um Borussia e Bayern em final de Champions de novo. Último jogo do Royce pelo Borussia. E, enfim, eu não gosto mais do Real, velho. Não é nem que eu não gosto mais, mas é porque é muito chato, velho. Porque os caras ganham toda hora. É muito chato o time que ganha tudo. Eu prefiro ver um Borussia ganhar. Prefiro uma final inédita. Inédita não, mas diferente, tipo um Borussia e Bayern. Que nem quando foi City e Inter de Milão. Eu gosto desses jogos diferentes. Agora o Real Madrid toda hora, aí fica chato também, pô. Aí, pô, cadê a graça da competição se um time chega toda hora? Enfim. Não tem muito mais o que falar. Pô, tô chateado, velho. Eu queria muito que o Bayern passasse, mas o Real Madrid tem algum pacto, velho. Não é possível. Em Champions, eles. Cara, não tem explicação. Enfim, acho que é isso.
Craque da partida, então, se o Neuer não falha no chute do Vinícius Júnior dando rebote pro Roselu, seria ele disparado o craque da partida. Porém, que nem eu falei, é o Real Madrid. Bobeou, o Roselu foi lá e cravou 2 vezes e o Real tá classificado. Mas vale destacar também que o Bayern foi muito prejudicado no último lance do jogo. Lançamento para a área, tem a rebatida e o De Ligt ia fazer o gol do empate. Porém, o Bandeirinha marcou impedimento e não tava impedimento. E assim, mesmo que tivesse, cara, seria por pouco. E aí você tem que esperar a jogada terminar e depois marcar. E o Bandeirinha foi precoce, foi emocionado. Foi lá, levantou a bandeirinha, anulou uma oportunidade que, sim, poderia o Lunin defender? Poderia. Mas a bola foi bem finalizada, talvez não defendesse. E o mínimo era deixar a jogada seguir e depois ele marcar o impedimento. Não foi o que ele fez e acabou tirando a oportunidade do Bayern de levar para a prorrogação. Então, assim, cara, o Real Madrid, a camisa pesou, o Roselu chamou a responsabilidade cabuloso, mas se não é a arbitragem, talvez tivesse ido para a prorrogação. E falar disso em Champions League é meio estranho, né? Porque a gente já tá acostumado com ver erro de arbitragem aqui na América do Sul, no Brasil. Agora ver no maior nível de futebol do mundo, até parece meio estranho, né, cara? E foi o que aconteceu. E foi um lance escandaloso, assim. Esse assalto, dá pra falar, porque o cara não cumpriu a regra, errou ainda e acabou com a possibilidade do Bayern ir pra prorrogação e talvez ir pra final da Champions. Então, assim, o que eu posso falar? Talvez o Lunin podia ter defendido? Podia, mas não poderia ter marcado o impedimento. E aí o Real tá na final da Champions por méritos, lógico. Mas é isso, eu já vou adiantando, vou torcer pro Borussia. Eu acho ridículo torcer pra. Até porque quem fala, eu torço pro Real Madrid, e mora aqui no Brasil, pelo amor de Deus. Toma vergonha na cara, torço pra um time daqui. É... E eu não gosto de torcer pra time que ganha tudo toda hora. Então eu vou torcer pro Borussia, não tenho a menor dúvida disso. É... Pro Royce ganhar um título ali no final com o Borussia. O Sancho dar essa volta por cima depois de não jogar nada no United, né? Enfim, é isso. Então, na final da Champions, eu vou torcer pro Borussia. Porém, é o Real, né, cara? A chance do Real Madrid vencer é muito grande, velho. Não tem muito o que falar, todo mundo sabe disso. E é isso. O craque da partida, então, pra fechar, pra mim foi o Roselu. Eu sei que ele jogou nem 30 minutos, mas assim, não é o Roselu. O Bayern tava na final da Champions. O fato é esse. E, enfim, Roselu, herói da noite e craque da partida. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. E comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida, né? Porque pra mim foi o Roselu, mas o eleito craque da partida foi o Vinícius Júnior. Jogou muito também, principalmente o segundo tempo, que o Kimmich passou mal com ele ali, que nem eu já falei, um erro do Tuchel usar o Kimmich na lateral direita. Na minha visão, é lógico. Foi esse o vídeo, valeu e falou.